E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, uma que muita gente nem sabe que existe aqui no Brasil. E o legal é que não se trata de ter um salário de milionário, não. A gente vai focar em algo muito mais poderoso: a consistência e o tempo. Então, fica a pergunta, né? Qual é o segredo de verdade para construir um patrimônio sólido que dure? Muita gente acha que é só ter um salário gigante, mas olha, a realidade das finanças mostra que tem uma força por trás disso que é bem mais poderosa. Claro, um salário alto ajuda, né? Não vamos ser hipócritas. Mas a alavanca de verdade, aquela que constrói fortunas, é a dupla: consistência mais tempo. No final do dia, o que manda mesmo é o que se faz com a grana e, principalmente, por quanto tempo isso é feito. Beleza? Então vamos começar a montar essa máquina. E a primeira peça, o motor mesmo, o que faz tudo girar e crescer, são os famosos juros compostos. Falando de um jeito bem simples, juro composto é o famoso juro sobre juro. Ou seja, o rendimento não vem só do dinheiro que foi colocado no início, mas também dos juros que já foram ganhos. É aquela bola de neve que, nesse caso, a gente quer que cresça cada vez mais. Pois é, não é por nada que aquela frase famosa, que dizem ser do Einstein, chama os juros compostos de oitava maravilha do mundo. É bem direto ao ponto. Quem entende, ganha com eles. Quem não entende, acaba pagando por eles. É uma das regras de ouro do jogo financeiro. Só que todo motor, por melhor que seja, precisa de combustível, certo? E aqui na nossa estratégia, o combustível que vai turbinar essa máquina de juros compostos são os dividendos. Mas não qualquer dividendo, os dividendos reinvestidos. E o que são dividendos, afinal? Pensa assim: é uma parte do lucro que a empresa teve e que ela decide dividir com os donos dela, ou seja, os acionistas. É como se fosse o prêmio por ser sócio do negócio, uma partezinha do bolo dos resultados. E olha só o poder que uma única decisão pode ter em 20 anos. Dá uma olhada nesses dois cenários. No primeiro, gastando os dividendos, o patrimônio chega a R$ 358 mil. Agora, no segundo cenário, a única coisa que muda é que os dividendos são reinvestidos e o valor final pula para R$ 612 mil. A diferença é absurda. A gente está falando de R$ 254 mil a mais. E o mais maluco é que esse dinheiro não veio de nenhum aporte extra, de ninguém colocando mais grana do bolso. É pura e simplesmente a mágica dos juros compostos agindo em cima dos dividendos. É o dinheiro fazendo mais dinheiro, literalmente. Uma boa analogia para isso é a seguinte: receber os dividendos e gastar é como comer as sementes de uma fruta em vez de plantar. Já os juros compostos, eles são a terra fértil, o adubo, que vai fazer essas sementes virarem uma floresta inteira de dinheiro. Ok, entendido. Mas onde que se encontra essas sementes de alta qualidade aqui no mercado brasileiro? Bom, para isso, a gente precisa conhecer a elite, o suprassumo das empresas que pagam dividendos, as famosas aristocratas. Lá nos Estados Unidos, para uma empresa ser chamada de aristocrata, ela tem que aumentar os dividendos por 25 anos seguidos. Já aqui no Brasil, como a nossa economia é, digamos, mais cheia de emoção, o critério é um pouco diferente. A empresa tem que manter ou aumentar os dividendos por 5 anos seguidos. E olha, conseguir fazer isso no Brasil é um baita sinal de força e de uma gestão muito boa. E aqui estão elas, as nossas aristocratas. Um levantamento feito entre 2019 e 2024 achou esse grupo super seleto. O que é legal de ver é a diversidade, né? Tem de tudo: equipamentos elétricos com a WEG, galpões com a LOG, ônibus e carrocerias com a Marco Polo e farmácias com a Raia Drogasil. Todas elas mostraram uma consistência impressionante, mesmo com todos os desafios da nossa economia. Ah, e essa lista não é fixa não, hein? Ela muda. Existem também as que a gente pode chamar de quase aristocratas. São empresas que já estão há 4 anos nesse caminho, tipo o Banco do Brasil e o BTG Pactual. Isso mostra que o universo de boas empresas está sempre se renovando. Tá, a teoria é ótima, muito bonita. Mas e na prática? Como é que se começa a investir nessas empresas? Bom, existem basicamente 2 caminhos principais. O primeiro é para quem curte mais a análise e lá escolher ação por ação. Já o segundo caminho é mais direto, mais prático: investir através de um ETF. Um exemplo é o BBSD11. Ele é um fundo que já compra um pacotão dessas empresas de uma vez só. É uma forma de ter diversificação na hora, sem dor de cabeça. Mas vamos com calma. Nenhuma estratégia de investimento é um mar de rosas sem risco nenhum.
É super importante entender quais são as possíveis armadilhas para poder navegar nesse mar com mais segurança. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Tá, mas qual é a pegadinha? E é uma pergunta excelente, super justa. Então, vamos dar uma olhada nos pontos que merecem atenção. Vamos focar aqui em 3 riscos principais. Primeiro, a sustentabilidade dos pagamentos. Se uma empresa paga dividendos demais, um payout muito alto, isso pode não ser sustentável no futuro. Segundo ponto, não se assuste com dividend yield baixo. Às vezes isso não é um sinal ruim, pode significar que a empresa, como a WEG, faz muito bem, está pegando esse dinheiro e reinvestindo nela mesma para crescer ainda mais. E terceiro, ciclos econômicos. Alguns setores naturalmente sofrem mais em momentos de crise. Certo? E qual é o remédio para esses riscos todos? A resposta, sinto dizer, não é nenhuma fórmula mágica. É ter uma mentalidade de disciplina e foco no longo prazo. A paciência vira a principal ferramenta para conseguir atravessar os altos e baixos do mercado. E já que a gente está falando de longo prazo, vamos ver agora como o tempo simplesmente transforma a lógica dos retornos. É aqui que o verdadeiro poder da estratégia se revela. E para fechar com chave de ouro, tem esse conceito que é a cereja do bolo, o Yield on Cost. Pega essa visão. Imagine que uma ação foi comprada por R$100 e ela paga R$6 de dividendo. Isso dá um yield de 6%, certo? Beleza. Agora, vamos avançar 10 anos no tempo. A empresa cresceu, prosperou e agora ela paga R$12 de dividendo por ação. O ponto é, como o custo inicial foi aqueles mesmos R$100 lá do início, o retorno pessoal sobre aquele investimento agora é de 12% ao ano. O rendimento dobrou só por ter mantido uma boa empresa na carteira. É assim que se constrói uma bola de neve de renda passiva. E se o Yield on Cost mostra o poder do crescimento de uma empresa, esse gráfico aqui mostra o poder do tempo bruto. Olha que loucura a diferença entre começar a investir aos 25 e aos 35 anos. No final das contas, pode dar uma diferença de R$1.800.000. Cada ano que se espera para começar tem um custo gigantesco. Por isso que dizem que o melhor momento para começar é sempre o quanto antes. No fim das contas, a ideia é simples. As árvores gigantes que a gente vê na floresta um dia foram sementes bem pequenas. Essa combinação de dividendos e juros compostos é essa máquina de riqueza, e ela está aí, pronta para ser usada. O passo mais importante de todos, e talvez o mais simples, é só dar a partida.